Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda temporada, a nossa aula de número 58 do inglês que cai na prova, para eu te contar o que cai na prova, certo? Isso aqui virou nosso estudo semanal, não é verdade? Onde a gente pode ir praticar e melhorar o nosso vocabulário na língua inglesa, que anda bem pedreira nos concursos públicos, não é verdade? Bom, hoje eu tenho uma prova pancada para você em termos de exigência do próprio texto. E uma prova que exige um assunto que é lugar comum nos concursos públicos agora dentro da língua inglesa, que são os conectivos. Alguns chamam de conectores, outros chamam de conjunções, as tais das conjunctions ou linking words in English, ok? Então dá uma olhada no que eu tenho aqui para você. Olha aí, ó, concurso Cobra Tecnologia da ESPP para analista administrativo. Aliás, ensino superior completo, altíssimo nível, essa provinha aqui que eu trouxe para você. Dá uma olhada, eu trouxe na verdade um dos textos da prova na íntegra para você. Então a gente vai resolver o texto na íntegra e uma questão, mas não é um trecho do texto como eu costumava fazer, porque aqui a questão envolve as três partes do texto, tá bom? Então olha o que ele diz aqui, ó. In each of the following text pages, a connective is missing. Cara, isso aqui é muito clássico, inclusive de exames internacionais, em que eles tiram palavras do texto para você ter que completar com aquilo que faz mais sentido. Aqui num nível mais restrito, ele quer conjunções. Aquela história do mas, porém, todavia, assim sendo, consequentemente, e por aí vai. As conjunções são muito vastas, certo? E elas são importantíssimas na medida que elas funcionam como elemento de coesão, coerção, ligam elementos do texto, elas trazem, elas articulam o texto, trazem sentido ao texto. Bem importante, tá? Tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. E, na verdade, nesse âmbito das conjunções, a língua portuguesa acaba nos ajudando um pouquinho, tá? Porque as funções são muito parecidas, enfim, o papel das conjunções é o mesmo nas duas línguas. Bom, dá uma olhada aqui, ó. Ele fala assim, ó, então já tá faltando ali, tem um trecho grandão pra gente completar. E, bom, o que a gente faz agora? Se é pra gente completar com um conector que tá faltando, olha só, vou fazer o seguinte, então, eu vou ver as opções que eu tenho aqui. E como, ó, na primeira parte do texto, tá? Tá vendo aqui, ó, parte 1, tá? Eu tenho uma conjunção faltando, eu vou lá nas alternativas e vou marcar quais dessas podem ser que vão completar ali. Gente, a melhor maneira de resolver uma questão desse tipo é assim, é você jogando os conectores, os conectivos dentro da frase e vendo se faz sentido. Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar elas separadas aqui, ó. A primeira é as far as, tudo bem? A segunda ali é nevertheless. Meu Deus, que palavrão que é esse, hein? Nevertheless, tudo junto, né? Depois a gente tem unlike, muito legal, cansei de falar nas nossas aulas aqui para você parar de achar que like é o verbo gostar, e a palavra then, que tem mais de uma função também. Ela pode funcionar como a palavra então, mas ela também funciona como um elemento marcador de tempo, temporal, a gente já vai ver isso daí. Então olha só, estão elas marcadinhas aqui, ó. Bom, por que eu peguei só as 4 primeiras? Porque ao acertar uma dessas 4 primeiras, veja, já fica mais fácil, né? Porque daí o restante já matei. Olha só, se você observar bem na letra A, eu tenho however para o segundo item, né? Eu tenho aqui a primeira alternativa, a segunda, tá? Eu tenho however para o segundo item também, e eu tenho however aqui, ó. Poxa, então isso, na verdade, na manha, né, indica que há um potencial grande dessas 3 alternativas, uma delas estar correta, certo? Então, bem interessante esse tipo de manha, de malícia que a gente tem que ter durante a prova também. Bom, vamos ler agora e ver qual que cabe melhor ali no meio? Vamos ler comigo. Veja lá então, primeiro parágrafo. 6 months ago, saving Libya from potential atrocities inspired by Muammar Gaddafi meant stabilizing a no-fly, aqui normalmente tem um hífen, tá? A no-fly, mas aqui veio tudo junto no texto. A no-fly zone over the country, all the better to protect Benghazi, the rebel stronghold in the east. Espaço, classic mission creep set in, and the NATO forces, Canada among them, were bombing Tripoli and clearly trying to eliminate Africa's long-standing dictator and his sons, while denying that was the goal. Certo? Bom, vamos lá. Então, o que ele está dizendo aqui para que isso faça sentido? Vamos pegar um marcador mais bonito para nós, ó. 6 meses atrás, salvar a Líbia de atrocidades em potencial, inspiradas por esse cara aqui, o Gaddafi, significava estabelecer, tá? Establishing, uma zona de no-fly. No-fly quer dizer uma zona de restrição aérea, onde não se pode voar mesmo, é isso? No-fly, tá? Então você, para proteger uma região, você restringe o espaço aéreo, é isso, tá bom? Então, estabelecer uma região de restrição de voo pelo país,
né? All the better, ainda melhor para proteger Benghazi, que era o quê? Ó, a fortaleza rebelde no leste. Aí ele fala assim, espaço, ó, Classic Mission Creep. Creep aqui é no sentido de algo que se estende, algo que dura. Então, uma missão clássica duradoura, tá? Set, se estabeleceu e as forças da OTAN, NATO, vai ser a nossa OTAN, né? O Canadá entre eles, estavam bombardeando Trípoli e claramente tentando eliminar o ditador de mais tempo da África e os seus filhos. Né? Enquanto negar, né, que esse era o objetivo, né? While deny, enquanto negava, né, que esse era o objetivo. Goal significa objetivo. Bom, vamos ver. O que faz sentido completar aqui? O que faz sentido? Pode ser as far as, por exemplo, as far as I know, até onde? Até onde faz sentido completar nessa frase? Bom, vamos ver, né? Então aqui, ó, até onde missões clássicas estendidas estabelecidas. E, putz, até onde ficou esquisito, né? Vamos ver a outra então? Nevertheless. Nevertheless é uma palavra que ela significa a mesma coisa que however. Ela significa entretanto. Entretanto, porém, não dá para quebrar a palavrinha para tentar descobrir o significado dela, não, tá? Eu sei que você sabe o que é never, eu sei que você sabe o que é the, e eu sei que você sabe o que é less, mas não dá para quebrar nesse caso, não, tá bom? Então, nevertheless vai ficar o quê? Entretanto, tá bom, então vamos ver. Entretanto, uma missão clássica estendida, estabelecida lá, e as forças da NATO, Canadá entre elas, estavam bombardeando. Não, entretanto, não faz sentido, porque não tem contraposição de informação. O texto até agora só está me trazendo mais informações. Então dá a ideia de que essa missão estendida aqui estava fazendo tudo isso, né, ao mesmo tempo, tá bom? Ao mesmo tempo que havia essa restrição aérea. Então não pode ser entretanto. Sendo assim, não pode ser unlike também, porque unlike significa diferentemente. A palavra like, ela tem um sentido de como, no sentido de semelhança. Então, unlike significa diferentemente. Bom, diferentemente também traria uma ideia de contraposição, podendo então ser as duas possíveis respostas. E a banca não vai errar nesse sentido. Me sobra o then. Eu sei que você sabe que o then significa então. Mas o then também tem uma ideia temporal. Ele também se remete a uma questão de naquela época, naquele tempo. É nesse sentido, tá? Então aqui, a melhor respostinha para nós agora, de fato, é then. Olha só, porque não dá ideia de contraposição, eu estou acrescentando informação. Then, classic mission creep set in NATO forces, Canada among them, were bombing. Então, naquela época, essas missões estavam bombardeando Trípoli. Então, aí faz sentido. E aí, sem querer, a gente começa aqui já achando a resposta da nossa questão, não é verdade? Porque, ó, já sei que a primeira não podia ser nenhuma dessas, faço por eliminatória, certo? Olha ali, ó. E aí a gente fica com o restinho do texto para a gente ler e enriquecer vocabulário. Vamos lá? Então, a parte número 2 vai ser o quê? Já sabemos que é however. Não é isso? E a parte número 3 já sabemos que é unless, que significa a menos que. Agora vamos ler para ver se faz sentido? Olha o que ele diz aqui, ó. Like all early civilizations. Ó, de novo, o like sem ser o verbo gostar. Ó, o like significando como. Já havia escrito aqui, tá vendo? Like all early civilizations, ancient Greek was an agricultural society. Most of the people lived by farming and the main form of wealth was owning land. In each city, there was an upper class and a middle class of men like substantial farmers, doctors, and teachers. However, the vast majority of people were peasants and craftsmen or slaves. Slavery was common. It is estimated that about 30% of the population of Athens was made up of slaves. If they worked in rich people's homes, slaves could be reasonably treated. However, by law, owners were allowed to flog slaves. Nossa Senhora. Those slaves who worked in mines probably suffered the most. Cara, que texto pesado, hein? Ó, como todas as civilizações precoces na antiga Grécia eram, né? Like all early... Não, perdão. Vamos de novo aqui na tradução. Assim como todas as civilizações anteriores, a Grécia Antiga era uma sociedade de agricultura, tá? Agricultural, não, né? Agrícola, isso, agrícola, obrigado, eu ouvi você falando, agrícola. A maior parte das pessoas vivia
por atividade de fazenda, e a principal forma de riqueza era possuir terra. Ó, como nem tudo que tem em NG está acontecendo, tá? Em cada cidade havia uma classe superior e uma classe média de homens como fazendeiros grandes, médicos e professores, tá? Entretanto, a grande maioria, the vast majority de pessoas eram camponeses, artesãos ou escravos. A escravidão era comum. É estimado que em torno de 30% da população de Atenas era feita de escravos. Se eles trabalhassem nos lares de pessoas ricas, os escravos poderiam ser razoavelmente tratados. Entretanto, olha essa informação aqui que pesada. Por lei, os donos dos escravos eram permitidos a açoitar, punir os escravos, tá? Flog é açoitar, punir. Meu Deus, por lei. Those slaves, aqueles escravos que trabalhavam nas minas, provavelmente eram os que mais sofriam. Suffered the most, eram os que mais sofriam. Older people are facing a scarcity of qualified nurses to care for them. Unless the government changes its policy of undergraduate education, a leading nursing organization has warned. The All Ireland Gerontological Nurses Association is calling for the urgent introduction of specialized nursing degree courses in care for older people, as an estimated 700 jobs remain unfilled in the sector. Tá bom. Então, olha só. Ele diz o seguinte, daí é o terceiro texto, né? São 3 textos diferentes. O primeiro texto fala sobre restrição aérea, o segundo texto fala sobre a Grécia Antiga, o terceiro texto fala sobre essa falta de pessoal qualificado para cuidar dos idosos. Ó, pessoas mais velhas estão encarando uma falta de enfermeiros qualificados para cuidar deles. A menos que o governo mude a sua política com a questão da educação fundamental, alertou uma organização de leading nursing, quer dizer, que lidera o mercado de enfermagem, tá bom? The All Ireland Gerontological Nurses Association, nossa senhora, então, a associação de enfermeiros, daí gerontological, quer dizer geriátrico, você vai olhar no dicionário e vai estar a tradução, gerontológico, mas é que tem a ver com pessoas idosas, então é de geriatria, geriátrico. Então a Associação Geriátrica da Irlanda está pedindo urgência, né, urgent introduction, a urgência na apresentação de enfermagem especializada, né, de cursos de enfermagem especializadas para cuidar de pessoas idosas. An estimated 700 jobs, uma estimativa de 700 trabalhos permanecem não preenchidos nesse setor. Então, a associação avisa que tem que haver cursos de graduação, de especialização para a enfermagem, para poder cuidar dessas pessoas, tá bom? Então, esses eram os nossos 3 textozinhos, que aí dizia a nossa alternativa, né? The alternative that respectively brings the correct connective for each one is, ou seja, a alternativa que respectivamente traz o conectivo correto para cada texto é qual? Realmente a gente já tinha visto que era a letra D por conta de eliminação das primeiras. Então é muito importante que na prova de inglês você utilize os elementos, as alternativas para te ajudar a responder. Textos pesados, vocabulário pesado e tratando de conjunções, que além de tudo você tinha que perceber qual era o uso. Aí só tem uma maneira mesmo, tá? Você tem que fazer uma leitura prévia de todo o parágrafo, entender o que está antes e o que está depois do espaço a ser preenchido, para ver qual é a melhor maneira de você ligar as duas ideias. Tá certo? Na aula que vem, a gente vai ter mais uma outra banca muito bacana, mas ó, essa aula de hoje foi resolução de nível superior, tá? Na aula que vem eu faço uma resolução de uma prova pedreira de nível médio. Você vai ver como o pessoal pega pesado no nível médio também. Ok, guys? I see you. Precisou de mim? Me ache nas redes sociais. Eu tô no Facebook, no YouTube, eu tô no Instagram, eu tô em tudo que é lugar. Beleza? Eu tô aqui para te ajudar. I see you. Bye.